Fala palestrinos e palestrinas, infelizmente estamos aqui para falar de uma derrota, né? Coisa que não estamos acostumados, porém também precisamos saber perder e precisamos analisar derrotas quando elas acontecerem. Quarta derrota no ano, né? Mais uma derrota que acontece quando poderia acontecer, se assim pode se dizer. Mas não estou passando pano para derrota porque o Palmeiras hoje não jogou nada, né? O Palmeiras jogou de forma pífia, perdeu vários gols, né? Eu coloco até que o Palmeiras meio que estava de salto alto em determinados momentos do jogo, principalmente no segundo tempo, quando foram feitas as substituições que saíram Dudu, saiu Arthur, saiu o Endrick. Muita coisa a ponderar sobre esse jogo, vamos lá. A escalação inicial foi a correta? A gente só sabe quando se começa o jogo, né? Porque a gente viu, a gente já, pelo menos, a gente não, vou falar eu, já tem uma certa noção que o Tabata ele não é jogador para Palmeiras. Ele pode despontar em outro clube, pode ir para qualquer outro clube, ser o melhor jogador do Brasil, o melhor jogador do mundo, o que quer que seja. Mas no Palmeiras não dá. No Palmeiras não dá para ele jogar porque ele não tem a intensidade. Eu acho que ele não entendeu ainda o que é vestir essa camisa. O que é você estar dentro do campo com a camisa do Palmeiras. Eu acho que ele não entendeu, então a sintonia dele é outra. É uma sintonia mais preguiçosa, é uma sintonia mais de não dividir bola, é uma sintonia de estar naquele marasmo, enfim. Não dá, e creio que a escalação dele hoje venha muito por causa da Copa do Brasil, já que Arthur não vai poder jogar. E teoricamente, espero que depois desse jogo não seja isso, ele será o substituto do Arthur contra o São Paulo, tá? Pegando esse mesmo gancho, o segundo ponto que eu queria mostrar aqui é o Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme, ele quando entrou, eu acho que ele não está totalmente maturado ainda, mas quando ele entra, em 2 minutos ele já faz mais do que o Tabata fez no jogo todo, né? Então isso já mostra um certo potencial de um garoto que ainda está sendo maturado, né? Agora, claro que você entrar de titular é uma coisa e você entrar durante o jogo é outra coisa totalmente diferente, né? Você entra com gás, você já vai pegar um time adversário com menos gás, então tem toda uma análise a ser feita através disso. Agora, vamos lá. Endrick. Muito se via, por que Endrick não está titular? Endrick joga muito, Endrick tem que ser titular. Joga muito, joga. Não está maturado também, não está. O menino tem 16 anos, vai completar 17 anos mês que vem. E hoje ele mostrou uma certa afobação, uma certa ansiedade, inclusive até um certo salto alto, né, um preciosismo, uma confiança excessiva, principalmente naquele gol que ele perde, que o zagueiro tira. Não, para mim não foi mérito do zagueiro, para mim foi desmérito dele perder um gol daquele, porque aquilo ali você tem que antecipar e você como atacante você chapa, um atacante da qualidade dele você pega e joga para o fundo da rede e ponto final. E no outro lance a bola passa na frente dele, era só ele dar um carrinho e fazer o gol e acabou a história. Ou seja, aquilo que Rony faz, né, quando tá de titular, que ele entrou porque o Rony não estava, aquilo que o Rony faz, aquela raça, aquela garra, ele correr feito um doido para um lado para o outro, que muita gente nem gosta até hoje, né? Eu sou super fã do que o Rony entrega, porque ele sim sabe o que é vestir essa camisa, ele sabe o que é vestir essa camisa. O Endrick não fez. Então assim, o Endrick, por ser muito troncudo, né, por ter um porte físico um pouco mais avantajado, ele acha que toda disputa de bola tem que ser no corpo. Ele acha que toda disputa de bola ele vai ganhar no corpo. E não é bem assim. Ele escapou até de levar um cartão vermelho no primeiro tempo, onde ele deu a entrada, foi com o joelho no cara. O amarelo ficou de bom tamanho, mas ele correu um grande risco ali, porque é Palmeiras, né, e eu vou chegar lá. E tudo contra o Palmeiras ele é um pouco mais bem observado, se é que vocês me entendem. E tem essa questão do Endrick, né? Nos outros jogos passados, que ele fez cada jogo um gol, contra o São Paulo, fez gol contra o Barcelona de Guayaquil, ele entrou no decorrer do jogo e aí é uma sintonia totalmente diferente. Ele tá entrando com gás totalmente novo, pegando um time que já tá cansado, é outra coisa. Hoje ele teve a oportunidade de ser titular e mostrar aquilo que muitos pedem e ele não mostrou, certo? Esse é um ponto. Próximo ponto, se tem alguma coisa de positivo que possa tirar do jogo, eu tiro a questão do jogo do Luan. Mais uma vez, sólido na defesa. A falha do gol, por incrível que pareça, de novo, já tinha sido contra o Atlético Mineiro, foi do Gustavo Gomes, né? Ele, no zagueiro do porte dele, ele não pode dar um bote errado daquele quase no meio de campo, porque fica uma avenida as costas dele do jeito que ficou. Foi onde o rapaz lá fez aquela jogada. Que jogada, né? Precisamos enaltecer também, que jogada linda, né? Driblou 1, 2, 3, enfim, a bola sobrou para o cara chutou. O Marcelo Lomba fez a parte dele, fez a defesa e sobrou para Tassiano. Tassiano fez o gol da vitória.
e decretou assim a vitória do Bahia, que é a primeira derrota do Palmeiras no Brasileirão. Mas o Gomes não pode sair para dar o bote e errar daquele jeito. Ou ele sai para dar o bote e matar a jogada, mata a jogada, ou ele não sai para dar bote, tá? Tem crédito, tem, mas não se pode ficar cometendo esses erros, né? Eu creio que isso sirva de lição, até para o próprio Gomes, que ele é muito experiente, ele toma de lição sempre isso. E eu creio que isso aí não vai afetar psicologicamente ninguém ali dentro. A Abel sabe gerir muito bem o grupo nesse tipo de situação. E entra um ponto aqui muito legal, porque é nesse tipo de situação onde o Palmeiras parece que se fortalece, sabe? Sabe aquele time que se fortalece com... Eu não vou dizer com derrotas, porque o Palmeiras não está acostumado a perder e não é soberbo isso que eu estou falando. Mas em ambientes um pouco mais pesados, um pouco mais onde o adversário é favorito, onde o Palmeiras fez 2-3 jogos um pouco ruins, mas não perdeu. E a mídia cai em cima, o Palmeiras não é isso tudo, o Palmeiras está jogando bem. Esse tipo de cenário para o Palmeiras é bom, né? O Palmeiras vai ter uma sequência agora de 8 jogos em 25 dias, se eu não me engano, e são 8 finais praticamente, né? Juntando Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Inclusive já entra, se eu não me engano, no final de julho, as oitavas de final da Libertadores. Então temos essa sequência, a Copa do Brasil contra o São Paulo, o Arthur não pode jogar, muita coisa a ser analisada, tá? Mas vamos pegar aqui o jogo do Bahia, vamos voltar pro jogo do Bahia. E o jogo reativo do Palmeiras não funcionou hoje, né? As chances que o Palmeiras teve não foram colocadas para dentro. O Si não existe no futebol. Se fosse o Rony, se tivesse o Veiga, tá? Não existe o Si, né? Porém, teve um outro lance, e aí a gente não pode passar a deixar isso ser normal e deixar de falar e aceitar porque os rivais chamam de mimimi, de chororô, do que quer que seja. A bola entrou, a bola foi gol do Palmeiras, chute de Arthur, o goleiro deles falha e puxa a bola de dentro do gol, e o VAR disse que só tinha 2 câmeras para analisar, uma de muito longe e a outra embaçada, né? E concluiu que não foi gol por não ter uma imagem totalmente conclusiva do gol. E isso vai ser o que eles vão dizer, como eles sempre falam, que eles não tiveram nenhuma imagem conclusiva para dar o gol. Só que todos aqui nas redes sociais, inclusive eu peguei um vídeo do Benjamin Bach, a quem eu acompanho e admiro bastante, coloquei no feed aqui do meu Instagram, vão lá dar uma olhadinha, CF1000grau01. Eu coloquei justamente uma câmera de cima. O frame que o goleiro puxa a bola de dentro do gol não é o mesmo frame de parada, de pausa da câmera que diz que não foi gol na hora do jogo, na hora do gol, para o árbitro de campo. Entendeu? O VAR, no mínimo, deveria ter chamado o árbitro para ir até o VAR, até a cabine do VAR, para fazer uma análise mais minuciosa por vários ângulos e assim ter a conclusão de que a bola entrou, porque tem câmera de cima do gol, tem câmera de lado, tem câmera de trás do goleiro, né? Então tem um framezinho, vou colocar aqui para vocês, que ele puxa a bola de dentro para fora, para a linha de gol, e esse frame ele não é pausado no último momento, no último frame de segundo que ele bota a mão na bola e puxa ela. Ele é pausado um pouquinho depois, e aí dá para entender que tem um pedaço do gomo, como a gente fala, milímetros da bola. O Marcão até falou um beiço de pulga sobre a linha, que aí invalidaria o gol, mas não se tem certeza disso. E todas as imagens mostram quase que claramente que a bola entrou sim, tá? Então assim, a gente não pode deixar, nós palmeirenses principalmente, não podemos deixar isso cair na normalidade, né? De dizer assim, foi só mais um roubo, todo jogo é isso. Sim, quase todo jogo a gente tem alguma coisa que prejudica. Contra o Atlético Mineiro teve aquela bicicleta do Rony que tiraram aquele golaço por um erro de arbitragem. Nos tiraram a vitória contra o Atlético Mineiro por erro de arbitragem. Contra o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, o pênalti do goleiro Cleiton em cima do Endrick, onde disseram que foi mão do Endrick, né? Ridículo aquilo ali. Também nos tiraram o poder da vitória lá. Então assim, isso não pode cair na normalidade, e são 2 pontos que tem que ser falado. A gente não pode também usar isso como desculpa para o pífio futebol que foi apresentado hoje contra o Bahia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Se o Palmeiras tem esse gol validado, o Palmeiras levaria o gol do Bahia? Não sei. O Palmeiras fazia o segundo gol, o terceiro gol? Não sei. Isso aí a gente não tem como adivinhar. Agora aqui, o Palmeiras jogou um futebol pífio, jogou que jogadores que geralmente são acima da média, como o Dudu, como o Arthur, não jogaram bem, né? E o último ponto aqui para fechar, e eu queria saber a análise de vocês, como sempre quero saber aqui nos comentários. O último ponto aqui que eu queria analisar com vocês é essa questão das datas FIFA. Qual o ponto que eu quero chegar? Vocês vão até achar, mas tem que colocar o Flamengo no meio, vamos lá.
Qual a explicação do jogo do Flamengo ser na quinta-feira, ser amanhã, e o jogo do Palmeiras ser hoje? O Flamengo teve alguns jogadores que foram para seleções. Acho que teve o Ayrton Lucas e o Pedro na seleção brasileira. Eu não vou saber ao certo agora se tem Uruguai, tem Paraguai lá, Varela, Eric Pulgar. Eu não vou saber se eles foram convocados, né? Porque eu não procuro saber muita coisa do Flamengo, porque eu me atento muito só ao Palmeiras, que é o que me interessa. Mas é muito estranho que o jogo do Palmeiras seja na quarta-feira, um dia após o jogo da seleção, onde os 4 selecionáveis, Piquerez pela seleção uruguaia e os 3 da seleção brasileira, o Everton, tá, beleza, o menos assim, não vou dizer que não fez falta, mas o Lomba não comprometeu, né? Não foi culpa dele. Mas Rafael Veiga e Rony, a falta que esses caras fizeram é enorme, é enorme. Então não é um pouco estranho, para vocês também. E aí eu peço que tirem o clubismo de lado, tá? Tirem de verdade o clubismo de lado. Eu sei que vai ter os caras que vão falar, que vão encher de comentários aqui, com zoação, com normal também, a gente aceita. Mas para quem realmente fala com uma certa análise desses acontecimentos, me fala se não é um pouco estranho isso, né? Não foi colocado para acontecer amanhã. E foi colocado para acontecer na quarta-feira, um dia após o jogo do Brasil, impossibilitando que esses jogadores jogassem. Entendeu? Esse é um questionamento que eu faço e eu sei que não vai ter a resposta, até porque a resposta ela é um pouco lógica, né? Se você for parar para pensar, ela é um pouco lógica. E claro que só flamenguista não vai concordar, corintiano, enfim. Mas se você for pensar com a lógica, né? Tirar o coração de lado, pensar com a razão, com quem gosta de discutir futebol, você vai pensar que isso é muito lógico, né? Então, e para fechar, enfim, perdemos, quarta derrota do ano, como eu já falei lá no começo do vídeo. Nunca é bom perder, a gente não está acostumado, não é bom. Precisamos aprender a perder, né? Porque são desses jogos aí que a gente tira sempre o melhor do Palmeiras, vem desses jogos. Então, acho que se viu para o Abel ver o nível que está Endrick, não está maturado para ser titular. O nível que o Tabata joga no Palmeiras, não tem como. A insistência dele em Breno Lopes, que já passou dos limites, aí é muito da personalidade dele, de teimosia, que a gente já vem falando há muito tempo, muito teimoso. Breno Lopes não dá. Ele entrou no segundo tempo novamente. O Giovani voltou a jogar, entrou hoje novamente, teve poucos minutos ali para fazer alguma coisa, não deu tempo de fazer nada, o Palmeiras levou o gol no final. E o Luiz Guilherme, que entrou justamente no lugar do Tabata e mostrou alguma coisinha ali que dá para ser aproveitado. Sim, agora aquilo que eu disse, uma coisa é você entrar durante o jogo, já ali no segundo tempo, outra coisa é você começar desde o início. Você vai ter o mesmo rendimento. O Luiz Guilherme jogou um jogo como titular, quando o Veiga não pôde jogar. Não lembro contra quem agora, mas eu vou deixar aqui depois nos comentários, vocês vão me lembrar aqui nos comentários. Teve um jogo que o Veiga tava suspenso, foi contra o Coritiba, se eu não me engano, se não me falha a memória, que foi um jogo antes do jogo contra o São Paulo. O Veiga não pôde jogar, jogou o Luiz Guilherme e ele não jogou tão bem quando ele joga quando entra no segundo tempo. Não sei se vocês concordam comigo, porque uma coisa é você entrar titular, outra coisa é você entrar durante o jogo, né? Enfim, não sei se vocês gostam desse tipo de análise que eu faço, se vocês concordam, se vocês não concordam, o que é que vocês têm a acrescentar também. Não tem muita coisa boa para se tirar hoje do Palmeiras, né? Todo mundo muito abaixo, o Zé Rafael errando muito passe, tentando driblar e não conseguindo. Gabriel Menino fora de sintonia hoje. Endrick muito ruim no jogo hoje, muito ruim. Fora de sintonia. Tabata, já falei dele. O Arthur ainda tentou alguma coisinha, botou o Endrick na cara do gol, perdeu outro gol. Teve esse gol que foi o Arthur que chutou, o goleiro falhou e o Palmeiras foi prejudicado por esse gol. Enfim, poucas coisas que a gente pode analisar. A falha do Gustavo Gomes novamente. O Vanderlan, por mais que não tenha falhado, não tenha comprometido, mas é uma outra pegada. Ele em relação a Piquerez é uma outra pegada, né? Até porque quando ele está em campo, até o próprio Mike, ele se resguarda mais na zaga, porque o Vanderlan tem essa de subir mais do que o Mike. Então o Mike ele tem que se resguardar mais para fazer aquela linha de 3 zagueiros, né? Não ficar tão aberta a zaga. Enfim, muita coisa. Perdemos, que bom que perdemos quando podia se perder ainda, quarta derrota, e a quarta derrota no ano quando se podia perder, né? A gente perdeu para o Água Santa no primeiro jogo da final e revertemos, perdemos para o Bolívar no primeiro jogo porque poupamos justamente para esse jogo da final do Paulista.
Perdemos por Fortaleza o segundo jogo, onde já tínhamos feito 3-0 no primeiro jogo, perdemos agora por Bahia, que para mim é o mais dolorido, porque com todo respeito é o Bahia, o time que tá lá embaixo, Palmeiras brigando pela liderança, se ganha seria líder, ia jogar domingo só para defender a liderança, mas isso é futebol, e aí eu quero que você deixe seus comentários aqui, né? Se inscreva no meu canal, como eu sempre falo, para fortalecer rumo a 1K, a gente tá indo aqui bem, graças a Deus. Deixa teu like, né? Deixa teus comentários, que eu sempre debato aqui nos comentários com vocês, beleza? No mais, qualquer coisa a mais que quiserem falar, coloca aqui nos comentários que a gente vai conversando por lá, beleza? Valeu, galera, e avante palestra!